consegues ir? Vinde a mim, Jesus. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o "Vinde a mim" do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquece-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o "Vinde a mim". Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Inscreva-se, curta, compartilhe e comente.
há muita diferença. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos 3:6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar, pelo Evangelho, certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens, me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo, no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Emmanuel. Meus irmãos, eu convido a todos agora a fecharmos os olhos, mentalizarmos a figura doce de Jesus, nosso mestre, irmão maior, buscando assim fazer a conexão com o mais alto, para podermos aproveitar esses momentos em que entramos em sintonia com o plano maior da vida, na companhia do nosso Mestre Jesus, para podermos agradecer a Jesus pelas oportunidades que nos dá, pelos ensinamentos que nos dá, pelo auxílio que nos dá. E dessa forma, demonstrarmos o nosso reconhecimento, nossa gratidão a esse ser bondoso que se sacrificou para nos deixar um legado, nos deixar ensinamentos. Portanto, meus irmãos, que nós possamos sermos dignos de ser chamados cristãos, que nós possamos receber esse legado de Jesus, ensinamentos, e fazer a nossa transformação interior, nos tornando criaturas mais comprometidas com o próprio progresso, com a própria transformação e, por consequência, com os nossos irmãos. Que nós possamos, cada dia mais, nos transformarmos em seres melhores e dessa forma nos tornarmos agentes ativos na seara do bem, por tudo que recebemos
por todas as oportunidades que temos, nós agradecemos e encerramos, rendendo graças a Deus, rendendo graças a Jesus. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos falar sobre a questão 212 de O Livro dos Espíritos. A questão 212 está em sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E a pergunta 212 é a seguinte: há dois espíritos ou, por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? E a resposta é sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, ser uma só. Ora, nós sabemos que há irmãos gêmeos que nascem com os corpos unidos. São os chamados gêmeos siameses. O espírito reencarnado, no entanto, ele atua na mente, apenas em uma mente. Portanto, quando dois gêmeos siameses, que têm duas cabeças, dois cérebros, obviamente eles são ali dois espíritos que estão reencarnados. E por algum motivo, os corpos estão ligados. Esses motivos, por mais que a medicina da Terra procure explicar de forma material, eles têm a sua causa verdadeira nas questões do mundo espiritual, nos débitos, nas necessidades de aprendizado dos espíritos que renasceram nesta condição e também naqueles espíritos que lhes são próximos, pais, avós, tios, aqueles que irão conviver com eles no dia a dia e aprender mais próximo a esta situação. Normalmente, nós sabemos que, nesses casos, a razão ela é questão de débito entre os espíritos. Débitos que fizeram com que eles se afastassem muitas vezes, em muitas oportunidades, deixando de resgatar, e de repente a vida os traz juntos, unidos, para que possam, nessa experiência, ter a oportunidade de um estar ao lado do outro sempre, mesmo que o outro esteja de mau humor, mesmo que o outro esteja em condições não muito sociáveis e amigáveis. Isso vai fazer com que eles possam crescer e aprender como espíritos. E depois, obviamente, de passar por um momento difícil, que não é fácil uma experiência como esta, se souberem passar com amor, com dedicação, com fé e resignação, certamente vão dar um grande passo para a sua evolução. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos disse: deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro te reconciliar com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta ao Pai. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 24, portanto, no Sermão da Montanha. Jesus, ele nos mostra a necessidade da reconciliação. Não adianta nós chegarmos a Deus com a oferta que for, porque a oferta que o Pai quer de cada um de nós é o coração limpo, o coração sincero, é o amar ao próximo como a nós mesmos. Esta é a oferta que o Criador espera de cada um dos seus filhos. Por isso Jesus nos pede que nós buscamos esta reconciliação enquanto estamos a caminho com Ele. E é esta reconciliação que busca este irmão siamês, que por questões do passado tem este renascimento com o corpo preso ao corpo de um outro ser, como irmão gêmeo, siamês, em busca de resgate, em busca de uma compreensão maior para que possam produzir algo. Miramês, sobre esta questão, diz o seguinte: raros são os casos em que dois espíritos tomam corpos com órgãos comuns.
Eles nascem ligados pela força da justiça divina, que tudo faz para a paz das criaturas e usa de todos os meios para a devida reconciliação. Um dos meios é esse em referência dos espíritos nascerem em corpos ligados, que os obriga a respirarem juntos, a comerem juntos, a descansarem juntos. O corpo, nesse caso, é mais do que uma prisão. Ele inspira ideias de renovação e ainda a assistência dos pais ajuda esses espíritos, pelo carinho que não falta, a sentirem a bondade de Deus mesmo no arroxo das provas. No caso mencionado, pode haver afinidades de sentimentos, tanto do passado quanto do presente. Porém, nem sempre é assim. Podem ser espíritos inimigos, a quem os braços da carne faz esquecer as faltas, sendo que o perdão é como que a chave que abre as portas da prisão biológica. Que possamos aprender, orar por esses irmãos que vivenciam essa experiência hoje, porque pode ser algo, uma situação que nós vamos experienciar no futuro ou que já experienciamos no nosso passado. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que a paz do Cristo seja conosco no nosso encontro, no nosso esforço de hoje, de estudarmos, de aprendermos o Evangelho. Hoje, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É um capítulo que Kardec colocou logo no início dele, a parábola do festim de bodas, demonstrando para a gente que não nos basta nos filiarmos à religião, no caso nosso ao Espiritismo, ou mesmo nos filiarmos a outras escolas de fé, se a nossa conduta diária, se a nossa vida não refletir essas lições que a gente aprende. Ou seja, não nos será contado quantas vezes a gente foi ao templo, nem se eu conhecia mais ou menos a Bíblia, a Torá, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um outro livro sagrado de uma outra escola de fé, e sim a vida que eu vivi. A forma com que eu amei meu semelhante, a forma com que eu tratei aqueles que estavam à minha volta, no dia a dia. Sejam eles muito ou poucos, mas a forma com que eu vivi com eles. Isso é o que nos conta, isso é o que nos vale. Não é à toa que no nosso estudo de hoje é a última mensagem desse capítulo 18, que é o seu item 16, onde consta, conforme aqui a mensagem de Simeão, o Espírito de Simeão, ditado em Bordeaux, no ano de 1863, o seguinte subtítulo: Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Mostrando para a gente, conforme ele nos fala ao início, o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, meus irmãos, ele nos diz aqui mais adiante: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, o que nos marca, o que nos distingue como cristãos, conforme Jesus fala também no Evangelho de João, naquele instante em que ele ceava com os apóstolos pela última vez, ele dizia claramente para eles o seguinte: olha, vocês não serão conhecidos por uma marca exterior, por uma vestimenta, por um tipo de se trajarem, de se vestirem, né? Ou por uma marca, enfim, seja ela qual for, mas sim por se amarem muito uns aos outros, pelo amor em prática, pela caridade praticada. Essa é a marca que distingue o cristão, pela disposição do sacrifício pessoal, da renúncia daquilo que nos favorece em benefício de quem está à nossa volta. E daí então, meus irmãos, o Espírito de Simeão dá continuidade na nossa lição de hoje.
E nós vamos aqui, nos nossos comentários, nos concentrar no que Simeão começa a nos dizer daqui por diante. Nós vamos, portanto, trazer algumas ilustrações que vão demonstrar para a gente a importância da árvore do cristianismo, que é a comparação que ele faz, comparação essa muito feliz, e que inclusive é tomada, utilizada pelo próprio mestre, quando faz referência às suas lições que ele nos legou. Então vamos lá. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem, ou seja, essas palavras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Ou seja, Simeão nos fala, precisamos compreender bem essas palavras. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela? Então, nós vamos começar a ver aqui a respeito da árvore do cristianismo, ou seja, a partir de uma semente única, maravilhosa, depositada na humanidade pelo próprio Mestre, iniciou-se uma árvore sublime, que estende seus ramos, seus frutos e que de fato nos acolhe, nos descedenta, né? nos alimenta, nos sacia, e é aquilo que de fato a gente busca na vida. Continua Simeão dizendo, os ramos, ou seja, da árvore do cristianismo, e seus frutos, são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. Então, quais são os frutos da árvore do cristianismo? A fé, a vida feliz, a esperança. A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Então, meus irmãos, vejam que nessa primeira parte, Simeão faz referências corretas ao que nós fizemos, nós, humanidade, fizemos com a árvore do cristianismo ao longo dos séculos, até que nos chegasse a doutrina espírita. Qual que foi o nosso papel? Foi o do jardineiro infiel, do mau jardineiro. Do jardineiro que não foi zeloso com o seu trabalho, que deixou em segundo plano, ou que entendeu de modificar a árvore conforme os seus pontos de vista, podando-a, tampando, ou seja, modificando em sua natureza, fazendo com que ela, aos poucos, fosse ameaçada em sua própria existência. E isso, meus irmãos, nós vamos ver quando a gente estuda e analisa a história do cristianismo. Até o 3º século da era cristã, ou seja, nos 300 primeiros anos da nossa atual era cristã, nós tivemos o cristianismo praticamente mantido em suas características iniciais. Características iniciais essas que eram a humildade, o cultivo do amor ao próximo, a necessidade da simplicidade daqueles que o professam, a ausência de sacerdócio. Os templos cristãos eram sinônimos de casas de oração, estudo e trabalho.
onde ali se reuniam, não somente para estudar e divulgar as ideias do Cristo, mas para acolher os necessitados. Foram as primeiras enfermarias, os primeiros hospitais do mundo, tal como a gente vê, por exemplo, na descrição da Casa do Caminho, no estudo que a gente tem feito do livro Paulo Estevam. Assim eram as primeiras igrejas cristãs. Os recursos, meus irmãos, que chegavam aos cristãos de então, eram sempre revertidos à assistência aos necessitados, que procuravam naquelas casas, naquelas primeiras igrejas, um repouso, um alívio, um amparo para suas necessidades, muitas vezes as mais prementes da vida. Só que o que acontece? Após o 3º século, depois de tantas perseguições, prevaleceu aquele ditado assim: se não pode vencê-los, una-se a eles. E foi então que o poder da época, o poder existente à época, que era o Império Romano, depois de tanto combater, depois de tanto sacrificar, seja em Roma, seja nas cidades que faziam parte do Império Romano, entre elas, por exemplo, Lyon, que era uma cidade nas Gálias, né, na atual França, e na qual, por exemplo, os sacrifícios de cristãos eram constantes, e ali havia uma comunidade heróica de cristãos que ainda assim resistia e permanecia divulgando, levando o Evangelho e assistindo em nome do Cristo os que lá se aportavam. Roma, então, decidiu, por meio do imperador Constantino, inicialmente trazer uma lei no ano de 313, conforme nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz, chamada o Edito de Milão, no qual permitiu-se a liberdade religiosa no Império Romano. Ou seja, era o fim das perseguições, que foram se consolidar no ano de 324. Entretanto, meus irmãos, mais tarde, o que começou a acontecer dali por diante? Emmanuel nos fala assim, logo depois da vitória de Constantino e a sua ascensão como novo imperador romano, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em suzerana e censora de todas as demais do planeta. Cooperando com o Estado, fez sentir a força de suas determinações arbitrárias. E aí, continua Emmanuel, 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência, e tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesmos, eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. Então isso aqui Emmanuel já dizendo que como que foi essa evolução até a criação do papado, por exemplo, né, da figura do Papa no ano de 607, com ascendência sobre todas as demais igrejas cristãs do Ocidente, né, do mundo que se tinha até então. No capítulo seguinte do mesmo livro A Caminho da Luz, que é o capítulo 16, Emmanuel ainda conta assim pra gente, Por volta do ano de 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que interessassem as reuniões plácidas e humildes da Galileia. Que imitassem as reuniões da Galileia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça.
As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções, e longe de educarem a alma das massas na sublime lição de Jesus, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores. Ou seja, já era algo que o povo estava acostumado com o politeísmo romano. Pelo culto fácil do mundo externo, tão ao gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. Herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas do culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. Então, meus irmãos, a gente vê que o caminho de deturpação do cristianismo iniciou-se nessa época, quando optou-se pelo culto externo, que era algo já do culto romano aos deuses pagãos, ou seja, da crença politeísta deles. Por quê? Porque era mais fácil. E aí, então, ao invés de ensinar as lições de Jesus em sua pureza, em sua simplicidade, foram alterando a árvore do cristianismo, podando o ramo da humildade, podando o ramo, a galha da caridade, introduzindo ali enxertos de sacerdócio pago, introduzindo ali enxertos, mais tarde, de perseguições àqueles que não fossem cristãos, e aí vieram as cruzadas, veio a Inquisição. Introduziu-se ali os templos suntuosos, diferentes do que o Cristo fazia e defendia, pedindo, por exemplo, que os recursos fossem para os necessitados, e não para erguerem-se basílicas, igrejas suntuosas, repletas de ornamentos, repletas de ouro, de pedrarias, enquanto o povo à porta muitas vezes passava fome. Então, meus irmãos, foi essa a ameaça feita à árvore do cristianismo, que sofreu bastante, mas não acabou, não morreu, sobreviveu ainda assim. Agora, como foi possível a árvore do cristianismo sobreviver e voltar a florescer nos nossos dias atuais? Voltar a nos dar frutos de esperança, de alegria, de consolo, de certeza da nossa verdadeira vida, do destino que nos aguarda, da nossa condição de filhos de Deus e de anjos no futuro, de criaturas redimidas no futuro. Para isso, meus irmãos, foi necessário o zelo e o cuidado do próprio Mestre, do semeador divino que, observando que a sua árvore dadivosa sofria ameaças de existência, sofria a possibilidade de ser tão deformada ao ponto de perder a sua essência, foi então que o Mestre resolveu transplantá-la, mover o seu solo original para uma terra mais favorável, salvando aquela raiz, salvando a sua essência, a sua seiva, mas transportando-a de lugar, para que ela, portanto, voltasse a crescer e florescer e voltasse a prometer de cobrir, de saciar todo mundo na epopeia do seu evangelho, na sua maturidade, quando ela então vai ter extensão, força, vitalidade máxima. Como que foi esse transplante? E aí, meus amigos, a gente começa a compreender o porquê de sermos hoje a maior nação, a principal nação espírita do mundo, do planeta, na condição de habitantes, de residentes
de filhos da pátria brasileira. Vamos lá. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu tenho, a minha edição é um pouquinho mais antiga, eu acho uma capa belíssima, com o céu todo estrelado. E logo em seu primeiro capítulo, vamos ver aqui o diálogo de Jesus com um de seus mensageiros, com um de seus encarregados mais diretos e responsável por uma grande tarefa na condução espiritual da humanidade terrestre. Conta-nos Humberto de Campos, irmão X, nesse primeiro capítulo, o seguinte: o mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto. As sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. A gente já tinha na ocasião, aqui por volta do século XIV, o movimento das Cruzadas, a ocorrência da Inquisição, no qual misturou-se a defesa das ideias de Jesus com a morte de pessoas, com o derramamento de sangue de irmãos nossos em humanidade, algo completamente afastado do legado do Mestre. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, ou seja, o último quartel do século XIV, entre os anos de 1375 e 1400, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. O planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. E embalde seus olhos compassivos procuravam o ninho doce do seu evangelho. Então o mundo ainda apresentava todo aquele desequilíbrio, todas aquelas dificuldades, frutos ainda da ambição, do orgulho, da vaidade no coração dos homens. Foi então que ele chama um de seus cooperadores mais diretos e lhe fala: Eliu, disse a voz suave e meiga do mestre, a um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte há a luta fratricida, como povo de infinitos tentáculos, a destruir as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. E mais adiante fala o mestre: infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora, uma vez que ainda se encontrava o mundo na Idade Média, especialmente no que diz respeito à vida coletiva na Europa, seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina, da inveja e da felonia, pelo predomínio do mais forte. Foi então, meus irmãos, que Jesus segue o diálogo com Eliu e mais adiante lhe questiona, lhe aborda no seguinte sentido: Eliu, pergunta ele, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? E aí, meus irmãos, a gente observa o seguinte: qual seria o símbolo da redenção humana? Qual que é o símbolo mediante o qual nos basta olhar para que a gente lembre da maior injustiça já praticada na Terra e da reação mais sublime possível diante dessa mesma injustiça? É o símbolo da cruz, no qual o Mestre, o Cordeiro de Deus, a pureza em sua essência, detentor das virtudes, dos atributos mais sublimes a que podemos aspirar, injustamente
foi condenado, sacrificado e ainda assim não reagiu no mesmo teor da agressão sofrida. Não reagiu com violência. Pelo contrário, nos ensinou a lição do perdão, do esquecimento das ofensas e de que e por aí, aliás, nos mostrando como lidar com o sofrimento na vida. Haja vista que o mestre não tinha merecimento para passar por aquilo. Ele assim o fez para que nos ensinasse a sofrer, sem revolta, sem queixa, sem lamentação, com espírito de aceitação e de olhos voltados para Deus. Então foi o que Jesus pergunta: onde no mundo que se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Onde se enxerga a cruz nos céus? E aqui, meus irmãos, talvez você já tenha observado que nós temos ao fundo a bandeira de nossa pátria. E esse símbolo se ostenta para a gente com clareza, bem no centro de nossa bandeira, que é o símbolo do Cruzeiro do Sul, mostrando para a gente um símbolo no céu sublime, do qual lembramos do próprio Mestre e que só é observável no hemisfério sul, em especial nos céus do nosso querido Brasil. Foi então que Eliú lhe disse: esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêm no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Foi então que ele e Eliú se dirigiram para o continente americano e Jesus, de mãos erguidas para o alto, ou seja, o mestre, com toda a sua grandeza, dirigia-se a Deus erguendo suas mãos para o alto, invocando a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclamou. Vejam o que o mestre disse. Ao final do século XIV, observando a sua árvore, a árvore do Evangelho ameaçada, deturpada, quase morta, pelas transgressões dos maus jardineiros que cuidavam dela até então. Foi então que o mestre disse: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Ele iria reencarnar no seio do povo português. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades dos oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá. No futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. E aí, meus irmãos, inicia-se então os planos do Cristo. Reencarna Eliú na condição de Henrique de Sagres, pioneiro da escola que levou mais tarde o seu nome, a Escola de Sagres, em Portugal, e aquele povo, então, desenvolve as técnicas necessárias para chegar ao continente
mais tarde chamado de América, especialmente nas terras que formam a nossa pátria. E para começar ali o transplante, o plantio da árvore que o Cristo cultivou um dia. Não é à toa, meus amigos, que ainda nesse capítulo comenta Humberto de Campos: foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. E no capítulo seguinte, após a chegada dos portugueses e com a preocupação de Henrique de Sagres, já no mundo espiritual, preocupado com o rumo que se dava a evolução daquela pátria ainda colônia que nascia e as possíveis invasões estrangeiras, Jesus lhe chama calmamente e lhe diz, e Humberto de Campos felizmente resgatou esse registro do mundo espiritual, no qual o mestre dizia o seguinte: Eliu, afasta suas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas, ou seja, gigantescas realizações. Antes de o estar ao coração dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. E é aí, meus irmãos, que a gente vê, portanto, o surgimento do Consolador prometido e a sua frutificação, o seu desenvolvimento, a sua florescência no Brasil. Porque aqui preparou o Mestre o terreno propício, para que nós entendêssemos o seu Evangelho, novamente em sua pureza primitiva, novamente da forma que o Mestre deixou, fugindo de tudo aquilo que os homens acrescentaram no cristianismo, que não foi deixado por Jesus, que os homens acrescentaram como maus jardineiros, para que hoje a gente cultive a boa árvore, a boa semente do cristianismo puro. Por isso que no final da mensagem Simeão nos fala: abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. E não é à toa, meus irmãos, e já concluindo a nossa participação, que na introdução, no prefácio do livro Os Mensageiros, redigido, legado por nós, o prefácio por Emmanuel, porque o livro Os Mensageiros é de André Luiz, Emmanuel nos fala no prefácio o seguinte: quando ele redige aqui, inicia o prefácio, ele nos fala o seguinte, que ele gostaria de grafar e destacar a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete,
na terra consoante a vontade de Deus. Ou seja, tem tarefa para todos nós. Busquemos o trabalho que nos compete. Iniciando, meus irmãos, pelos pequenos exemplos, pela vivência do Evangelho no dia a dia. Engana-se quem pensa que o trabalho na nova revelação estaria limitado, por exemplo, à divulgação da doutrina, à condução, à leitura dos estudos e a reunir, a catalogar essas páginas que nós temos disponíveis. Essa é uma das frentes de trabalho, mas as frentes são numerosas e os trabalhadores muitas vezes são inconstantes e ainda são poucos. Portanto, nós temos um trabalho grande pela frente e feliz daqueles de nós que buscarmos o trabalho que nos compete. Como jardineiros da grande árvore da vida. Essa é a nossa grande tarefa na existência atual. E nela que nós vamos nos redimir, nos tornar pessoas melhores e assim cumprir o objetivo que nos foi dado nessa existência. Meus amigos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje
rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.